Olá, concurseiros de plantão! Então agora vamos dar o quê? Vamos dar uma grande olhada, uma verificada bacana em cima de um assunto que vira e mexe cai nas provas de concursos públicos, que são cobrados, vamos colocar aí os assuntos de auditoria, fiscalização ou licitações de contratos de TI. Trata-se justamente do quê? Dos princípios aplicáveis a esta área, a área de auditoria e fiscalização de contratos de TI, gente. Olha, vou lá dando logo adiantada em algo que eu já falei anteriormente, mas é bem simples. Cerca de 30 a 40% das questões de prova de concurso público da nossa disciplina podem ser resolvidas se simplesmente vocês conseguirem aplicar de maneira prática, vamos colocar assim, esses princípios. Ou seja, aqui a gente vai preparar vocês, vai apresentar o conhecimento básico que vocês precisam, E dali em diante, cabe a vocês simplesmente conseguirem aplicar isso na resolução de provas, E por aí vai. O que a gente tinha inicialmente quando a gente falava em princípios do direito administrativo? Lembram disso? Isso mesmo, gente, dos princípios que a gente tem lá no artigo 37 da Constituição Federal. Nós tínhamos simplesmente o que era chamado, o que é chamado ainda nas aulas de administração pública de LIMP. Lembram disso? Isso, realmente, gente, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que o princípio da eficiência foi adicionado pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 98. Se os senhores não se lembram disso, agora estão lembrando, E para que eles adicionaram o princípio da eficiência nesse caso? Porque era bem simples. Nós tínhamos aí um administrador público, trabalhando orientado ao princípio da legalidade, trabalhando com impessoalidade, um administrador público trabalhando com moralidade, trabalhando, gente, ali orientado à publicidade, mas, infelizmente, ele não tinha eficiência nos atos que ele estava realizando. Pegaram isso? Então, perfeito. Olha, agora o que acontece? Quando a gente fala em princípios aplicáveis à área de licitações e contratos, a gente vai ter o que também? Nós teremos o princípio do sigilo das propostas, o princípio do julgamento objetivo, o princípio da adjudicação compulsória, o princípio do formalismo, o princípio da motivação, o princípio da probidade administrativa, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, importantíssimo para a gente quando falamos diretamente aqui da parte de licitações e contratos de tecnologia da informação. Teremos aqui também o princípio da igualdade. E, afinal de contas, vamos falar assim, eu adoro mnemônicos e quadrinhos mágicos, conforme eu sempre brinco com os senhores, e eu vou dizer o seguinte, vocês lembram então que lá em cima nós tínhamos o LIMP, que é justamente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então eu vou trazer para vocês aqui uma novidade. O que vocês acham da gente gravar dessa forma aqui, ó? Sei que está escrito errado, tem erro de português, mas o objetivo nosso aqui é que vocês decorem os princípios, Então, ao invés de ser somente LIMP, eu gostaria que os senhores gravassem que LIMP se julgar ou achar formal, motivado, probo, vinculado e igual. Pronto, gente, fechou. Vocês vão simplesmente pegar essa frasezinha, vão decorá-la, claro, relacionando aos princípios aos quais cada palavrinha que tem aqui no meio dizem respeito, que se vocês forem ver, eu marquei de vermelhinho, inclusive, para poder ajudá-los a lembrar pelo menos do início da palavra ali que faz jus ao princípio, E pronto, vocês decoraram isso, beleza. Vocês podem ter certeza que tem questões da prova que vocês vão matar sem problema algum, tá bom? Começamos aqui agora, então, a dar uma olhada justamente no detalhamento de cada um desses princípios. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre o princípio da legalidade. O princípio da legalidade nos diz que é permitido à administração pública aquilo que estiver definido na lei, e somente o que estiver definido na lei. O que esse princípio nos fala na verdade? Ele ultrapassa um pouco o entendimento que nós precisamos ter, que é comum, que nós temos, na verdade, no que diz respeito ao direito privado. Justamente pelo fato de, neste momento, quando a gente fala do princípio da legalidade aplicado ao direito público, ser permitido somente o que a lei o permite. E o que não estiver, torna-se então o que, gente? Simplesmente proibido para a administração pública. O que vai diferenciar, na verdade, então, grosso modo, quando a gente fala do princípio da legalidade dentro do direito privado e do direito público? É bem simples. No direito privado, se não tiver escrito na lei, tudo bem, o cara pode fazer, não é isso? Pode realizar tal e tudo mais. No direito público, não estiver escrito,
é proibido para a administração pública e ao administrador público, né, realizar qualquer tipo de atividade ali dentro. Temos aqui também o princípio da impessoalidade, o qual vou dar a lidinha aqui para a gente poder entender direitinho o que ele traz para a gente, né? A administração deve manter-se numa posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas, ou seja, só pode fazer discriminações que se justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas irão caracterizar abuso de poder e desvio de finalidade, que irão caracterizar para a gente o quê? A ilegalidade, ou seja, os atos do administrador deverão objetivar o interesse público. Pronto e acabou, gente. É isso que o princípio da impessoalidade traz para a gente. Um outro princípio que a gente tem aqui também, né, gente, dentro da administração pública, diz respeito ao princípio da moralidade. O princípio da moralidade nos traz que a administração pública não basta ser, ela tem de parecer moral. O César, né, um dos Césares, né, gente, que existiram na história, ele, para poder justificar o assassinato de sua esposa, publicou no meio do reino o seguinte: olha, a minha mulher não é fiel, a minha mulher não é moral. E seus súditos tentaram provar o máximo possível em cima dele que o quê? Que a mulher dele era fiel, que a mulher dele era moral. Só que o César colocou que a mulher de César não precisa só ser moral. A mulher de César precisa parecer moral. E por causa do jeito dela andar, o jeito dela se vestir, enfim, acabou que ele matou ela, que na verdade ele queria ali, era um herdeiro. Ela não podia simplesmente dar esse herdeiro para ele. Só que para ele poder casar novamente, ele precisava do quê? Que a mulher estivesse morta. O princípio da moralidade traz para a gente que a administração pública não basta ser, ela tem de parecer moral. E ainda mais, deixa transparecer tal tipo de princípio à sociedade, baseando-se nisso, inclusive, para trazer certas proibições aos agentes públicos. Reparem bem quando eu falo proibições aos agentes públicos, proibições, né, que trazem como, por exemplo, a vetação do autor do projeto ou do servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação de participarem do pleito licitatório, direto ou indiretamente. Isso, ou não só do pleito licitatório. Quando eu falo do pleito licitatório, eu vou falar para você ainda mais. Proíbe também que ele participe da execução, que eles, né, participem da execução da obra, do serviço e fornecimento de bens a eles necessários. O artigo 9 da Lei 8666 nos reforça tal conhecimento ainda com tal texto: não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 3º. Considera-se participação indireta, para fins do disposto nesse artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante, ou o responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. Fica entendido, então, aonde que está o princípio da moralidade? Muito bom saber, viu? Porque agora a gente vai para o princípio da publicidade. Este princípio obriga a administração pública a não tratar a licitação como um processo sigiloso, levando, claro, a sua publicação aonde? Na imprensa oficial, gente. Falou em princípio da publicidade e a gente está falando de publicação dentro da administração pública, a gente está falando de publicação na imprensa oficial. Claro, a gente tem que entender a imprensa oficial sempre como o quê? É Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, né? Dependendo do órgão que estiver trabalhando ali no processo licitatório, entra um ou entra outro. Mas o que tem que ficar fundamentado aqui? Quando a gente fala de publicidade, diz respeito ao quê? Não tratar a licitação como um processo sigiloso. Essa publicação vai ter que acontecer sempre, pelo menos uma vez, sendo ainda tratada tal publicação com antecedência mínima de 5 dias, nos casos de alteração do contrato, ou seja, aditamento propriamente dito.
A gente vai ver todos esses tópicos relacionados a datas, períodos, intervalos, né, de antecipação e tudo mais, quando a gente for tratar do assunto lá dentro do 8666, tá? Isso aqui é só para ilustrar realmente o princípio da publicidade. Vejamos aqui então, senhores, que nós entramos justamente no nosso princípio da eficiência. E para mim nada melhor explicar o princípio da eficiência da seguinte forma. Ó, diz o seguinte: se algo é feito de forma eficaz, é sinal que algo que foi feito ali atendeu ao que deveria ter sido feito. Se atendeu de forma eficaz e ainda com a menor utilização de recursos, é sinal que ele foi eficiente. Ou seja, o administrador, gente, deverá cumprir com aquilo que ele deve cumprir e utilizando a menor quantidade de recursos possível. Esse princípio é novo, até mesmo na própria Constituição Federal. Conforme eu disse para vocês, ele é o Ezinho, né, gente, ali do LIMP, certo? E foi o quê? E foi tratado justamente quando eles lançaram em 98 a Emenda Constitucional número 19. Sigilo das propostas. Complementar ao princípio da publicidade, o princípio do sigilo das propostas considera que a licitação não será sigilosa, salvo as propostas que deverão ser sigilosas até o momento da sua abertura. O princípio do julgamento objetivo, complementar ao princípio da igualdade, da isonomia, vocês vão ver que normalmente esses princípios agora, eles vêm complementando realmente a ideia dos princípios fundamentais. Considera que o julgamento das propostas deverá ser feito de forma objetiva, levando-se em consideração o edital publicado e sem contrariarem qualquer norma ou princípio estabelecido na lei. Ele diz para mim, gente, o seguinte, do julgamento objetivo. É bem simples. No decorrer do processo licitatório, eu vou dizer se uma empresa, um contrato vai ser adjudicado ou não, de acordo com o que vem escrito no seu edital, cara. Ele não tem que criar nada no decorrer do percurso, ele não tem que criar novas considerações específicas, novos critérios de avaliação, novos critérios de qualificação, entendeu? Não, nada disso. Ele vai ter que trabalhar exatamente com o que se tiver publicado em edital. O princípio da adjudicação compulsória trata do direito da assinatura do contrato, o qual ainda protege o processo licitatório, proibindo a celebração de contrato fora da ordem de classificação das propostas ou com terceiros que não participaram do respectivo processo. Devemos saber também, quando a gente fala, isso aqui fica como dica mesmo, quando a gente fala do princípio da adjudicação compulsória, que na Lei 10.520, a Lei de Pregões, considera-se como início da fase externa do pregão a convocação dos interessados para a justa assinatura do contrato. Devemos observar ainda aqui que se trata, no entanto, de uma expectativa de direito, gente, a assinatura do contrato, pois sabemos que se a necessidade da administração mudar, a licitação poderá ser cancelada e todo o seu processo automaticamente será cancelado. Ou seja, você tem, na verdade, aqui, dentro desse princípio, uma expectativa de assinatura. Não é, na verdade, uma assinatura direta. Observem isso nesse princípio, por favor, tá bom? A adjudicação compulsória, você tem um direito, né? Você tem um direito de assinatura do contrato, tranquilo. Mas isso se torna, nesse momento, uma expectativa de assinatura. É a mesma coisa, cadastro de reserva. O cara foi aprovado no concurso público, sabe que tem cadastro de reserva, então ele tem uma expectativa que ele possa ser chamado, não é assim que funciona? Obrigatoriamente, sendo cadastro de reserva, ele vai ser chamado? Não. Exatamente, gente. Ou seja, expectativa de direito, tá bom? O outro princípio que nos é trazido aqui é o princípio do formalismo. O princípio do formalismo traz à administração pública a obrigatoriedade de trabalhar no processo licitatório como um processo formal, por se tratar de um ato administrativo formal e proíbe ainda, gente, qualquer tipo de acertos adicionais feitos de maneira informal no decorrer do processo licitatório. O princípio do formalismo deve ser observado também que ele vai considerar que ele não irá impedir o pregoeiro de sanar erros ou falhas, desde que eles não alterem a substância das propostas. Onde que a gente encontra isso? Vocês vão encontrar isso justamente lá no Decreto 5.450 de 2005.
É provável que de repente eu inclua ele em algum momento aqui na nosso curso, mas não é foco trabalhar com ele nesse momento. Um outro princípio que a gente encontra aqui dentro da administração pública no que diz respeito às licitações e contratos de TI é o princípio da motivação. O princípio da motivação trata que dentro do processo administrativo, todo ato administrativo deverá ser motivado com a indicação dos seus fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis e, quando falamos de licitação, estamos falando do que, gente? Bingo, meu povo, estamos falando de um ato administrativo. Exatamente, tá bom? Se o princípio da motivação me traz, então, que todo ato administrativo deverá ser motivado, e quando eu estou falando de licitação, eu estou falando de um ato administrativo, automaticamente, todo processo licitatório precisará ser o quê? Isso, gente, motivado, tá bom? Toda abertura de uma licitação deverá ser o quê? Motivada. Isso mesmo, meu povo. Cara, tô feliz da conta com vocês. Vocês estão pegando direitinho o assunto, tá? O nosso penúltimo princípio a ser observado aqui é o princípio da probidade administrativa. O princípio da probidade administrativa é complementar um princípio da legalidade. Diz que todo processo licitatório deverá ser probo, causando à licitação sua nulidade caso esta não seja atendida. Ou seja, o meu princípio da probidade administrativa diz o que, gente? Diz simplesmente de um conceito aplicável dentro das licitações de contratos de TI, dizendo que a licitação, o processo licitatório precisa ser íntegro. O processo licitatório, a forma como ele tem que acontecer, tem que ser de forma honesta. E melhor ainda, ele precisa ser um processo licitatório confiável. Probo quer dizer o quê? A palavra probo quer dizer íntegro, honesto ou confiável, de acordo com o nosso dicionário Aurélio, tá bom? Temos aqui, por final, então, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Toda licitação deverá ser regida pelo seu respectivo instrumento convocatório. Pronto e acabou. É só isso que ele diz, tá bom? Temos aqui também, senhores, o quê? O princípio da igualdade, né? Em algumas obras vocês vão ver o princípio da igualdade aparecendo lá logo depois da eficiência, né? Princípio da eficiência. Mas eu coloco nessa ordem aqui justamente para poder facilitar o entendimento ali, né? E que os senhores consigam decorar, né? Utilizando lá o nosso mnemônico. Então vamos lá. O princípio da igualdade ele é equiparado conceitualmente ao princípio da isonomia. E se caso for questionado, gente, uma questão sobre tal semelhança, pode considerar, tá bom? Certeza absoluta que os senhores vão poder considerar como sendo o mesmo princípio a nível conceitual. Obriga a administração pública a levar o processo de licitação e seu julgamento considerando todos os critérios objetivos definidos no edital, vedando ainda a utilização de qualquer tipo de elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa de alguma forma ofender a tal princípio. Traz assim para a gente o que, gente? Conseguem detectar que ele traz para a gente uma evidente preocupação da administração pública em garantir que o processo licitatório seja tratado desde seu início até seu fim com critérios de igualdade ou de igual julgamento entre seus licitantes? Fica claro isso, né, gente? Beleza, bacana. Bom que os senhores já pegaram a ideia. Vamos resolver aqui alguns exercícios. Na verdade, são 2 exercíciozinhos só, para que a gente consiga aqui fixar o conteúdo, que é aplicável justamente sobre a parte de princípios, né, gente? Que são trabalhados aí dentro da disciplina de licitações e contratos de tecnologia da informação. Vocês vão ver que são exercícios fáceis mesmo, mas a gente precisa, na verdade, ter o conhecimento do princípio da impessoalidade, né, e do princípio justamente ali da isonomia ou da igualdade para poder resolvê-los. Sem um tipo de conhecimento, sem um tipo de interpretação desses princípios ou contextualização, não sai. Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação do administrador público deve objetivar a realização do interesse público. O que a gente viu do princípio da impessoalidade no decorrer da nossa aula? O princípio da impessoalidade diz que todo e qualquer ato de qualquer agente público deverá ter como finalidade o interesse público e não seu próprio interesse. Sua conduta deve ser sempre impessoal. Leiam então novamente o item. Segundo o princípio da impessoalidade, a atuação do administrador público deve objetivar a realização do interesse público. Gente, item perfeito, item extremamente correto, de acordo inclusive com o que a gente trabalhou na nossa aula. Questão número 4. Vamos lá.
Em razão do princípio da isodomia, é vedada a adoção de quaisquer discriminações positivas pela administração pública. Primeiro de tudo, gente, vamos lá. O que vem a ser, professor, discriminação positiva? Diz respeito como, por exemplo, a delimitação em editais de concursos públicos aos cargos de policiais somente para aqueles que possuem capacidade física para ocuparem tal cargo. Uma polêmica que está acontecendo aí, inclusive, né, alguns editais da área de segurança, são que eles tentarem colocar PNS para poder realizar a prova. Mas sabemos que os exercícios que são cobrados, por exemplo, no próprio TAF, são exercícios que acabam eliminando as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Isso é um exemplo de discriminação positiva. Ou seja, o item nos traz aqui claramente, tá vendo? O quê? O item nos traz claramente uma característica errada, gente. Por quê? Devido ao fato de nos trazer os princípios da isonomia, de acordo com o princípio da isonomia, com o princípio da igualdade, não é permitido que tenhamos a discriminação positiva. Repare bem que a discriminação positiva, em momento algum, fura o princípio da igualdade, ou o princípio da isonomia. Vou dar uma paradinha por aqui, gente. Daqui a pouco a gente volta com a próxima aula. Um grande abraço, hein?